Olá, pessoal, tudo bem? Bom, espero que todos bem sobrevivam, né? Final de semestre, galera aqui do Enad. Vocês tem muita coisa, o pessoal que está formando agora, né? Finalzinho, acaba com a gente, né? Bom, gente, vamos lá. Aqui nós estamos na nossa sala Enad, né? Mas eu convidei todos os nossos estudantes de estágio, que praticamente todos que estão no estágio, hoje é muito importante participarem, porque quase todos estão inscritos aí numa nova reformulação que a gente começou a falar aula passada, mas a gente deixou para falar justamente neste momento mais próximo do Enad mesmo, para que vocês recordassem como que está esse processo, né? Mas vamos recapitular um pouquinho. Nós falamos aí, né, da nossa organização da educação brasileira, falamos aí da Constituição, né, que a Constituição prevê, né, como definição para a educação do Estado brasileiro, o exercício da cidadania, né, a pessoa com pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Né, falamos aí também da questão dos princípios, né, que definem a educação, né, como por exemplo, a obrigatoriedade da formação prática quando nós estamos tratando de quem exerce a profissão educação. Né? E a Constituição também previu aí a questão de um plano nacional para a educação, né? Que é aquele que nós, famoso PNE, Plano Nacional de Educação, que dura uma década aí, né? E aí, a partir do Plano Nacional de Educação, nós temos aí os planos municipais de educação e os planos estaduais de educação. No caso do Distrito Federal, nós temos o Plano Distrital de Educação, que nada mais é que um Ctrl-C, Ctrl-V do Plano Nacional de Educação, incluindo aí o percentual, que eu não lembro, né? E aí tem a porcentagem, eu também não sei se é livre, tá? É uma questão que eu preciso me aprofundar sobre isso. Do percentual de cada estado e município colocar as suas metas relacionadas ao decênio, né? Do plano municipal, estadual, ou no caso do Distrito Federal de Educação. Né? A partir do macro, né? Do guarda-chuva, que é o Plano Nacional de Educação, o PNE. E aí a Constituição Federal trouxe para a gente também que caberá ao Estado organizar, e foi então criada a nossa Bíblia, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394, de 20 de dezembro de 1996. Paulo Freire esteve à frente dessa legislação, dessa segunda LDB, né, que nós temos desde a proclamação da República, onde nós passamos aí a ter uma organização da educação mais detalhadas a partir da nosso novo regime, né, republicano. E aí nós temos dentro da estrutura 2 níveis de educação básica, educação superior, né? Dentro desses níveis nós temos ali as modalidades, né? Nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos a educação do campo, nós temos a educação quilombola, a educação dos povos originários, daí por diante. Nós temos ainda outras formas de oferta, né? Como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade distinta também, mas a sua oferta é diferenciada. Né? Ela é trabalhada por segmentos, né? O primeiro, segundo e terceiro segmento, e cada um desses equivale aí a um nível de ensino. A um nível, não, perdão, uma etapa de ensino. Né? O primeiro segmento corresponde ali aos anos iniciais da educação básica, o segundo segmento, os anos finais, e o terceiro segmento, o ensino médio. Né? E aí temos os campos de atuação. O pedagogo pode atuar no primeiro segmento da educação de jovens e adultos, e os demais profissionais da educação, de componentes curriculares, né, ou unidades curriculares específicas, o historiador, o professor de português, o matemático, né, podem atuar ali no segundo e no terceiro segmento, que são seus campos de atuação, né, anos finais e ensino médio. E aí, galera, o que nós temos também dentro, falamos aqui, né? Dentro da estrutura da nossa organização da educação brasileira. Está prevista uma perspectiva política, a gente discutiu isso na aula passada, mas não no sentido político ideológico partidário. Né? Político quando nós trazemos o que está por definição dentro da LDB, que é uma gestão democrática. Quando eu falo de gestão democrática, eu estou dizendo que todos participam do processo, né? Do início ao fim. No caso da escola, a comunidade escolar. Né? No caso da sociedade, nós somos uma sociedade democrática porque nós optamos por quem nos irá representar, né, nas instâncias superiores, executivo, legislativo e judiciário. Né?
Então, quando nós falamos de uma gestão democrática dentro dos espaços escolares, nós estamos dizendo que ela é política, sim, numa perspectiva da democracia e dessas democracias exercidas por todos, no caso, comunidade escolar, professores, pais, né, docentes, professores, pais, alunos, comunidade, todos que envolvem o espaço escolar, né, daquela escola onde ela está inserida. E aí, né, dentro também dessa estrutura organizacional, nós teremos tipologias distintas, né, de oferta, e as suas responsabilidades dentro dela, para que a gente consiga chegar naquilo que nós entendemos como qualidade da educação. E para nós termos uma educação que nós consigamos aferir a sua qualidade, né, se é boa, ruim, regular, se precisa dar seguimento, se precisa retroagir, né, é a partir daquilo que nós indicamos como itens que possam ser necessários para a qualidade, no caso, nosso brasileiro. E aí nós temos as questões relacionadas às avaliações da qualidade da educação, né, nos dois níveis. Nós temos a avaliação da educação básica e nós temos a avaliação da educação superior, né? E aí nós, dentro das políticas públicas avaliativas da educação brasileira, nós temos o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e temos os SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E agora, por que eu cheguei nesse processo todo, né? Porque quando nós estamos falando em avaliação de larga escala, é aí que chega a nossa responsabilidade, a nossa competência, né? Já iniciando aqui como profissionais da área da educação. Primeiro que vocês estão fazendo estágio, a maioria de vocês, quer dizer, todos estão fazendo estágio, né? Ou já fizeram alguns, estão finalizando outros. E daí, por conseguinte, vocês já estão com o papel de assumir responsabilidades dentro da prática docente, para além da parte teórica que foi construído e reconstruído com vocês, certo? E para que nós consigamos entender se uma instituição está, né, formando profissionais para a área da educação, né? E se eu preciso aferir a qualidade desse profissional ingressando no mercado de trabalho, aqui que entra o nosso papel dentro do que eu vou falar hoje aqui, que é essa sistemática do ENAD, né? Que é essa sistemática voltadas aí para a prática do estágio. A nossa organização da educação brasileira, ela, durante muito tempo, com relação à formação de professores da educação básica, especificamente, nós sempre atuamos, né, em várias possibilidades possíveis e imagináveis. Então, por exemplo, historicamente, vou dar um exemplo aqui para vocês. O curso de pedagogia, anteriormente, antes dos anos 2000, ele tinha ramificações. Então, nós tínhamos pedagogia, né, licenciatura, que era o normal superior, nós tínhamos pedagogia e orientação educacional, que era bacharelado, e pedagogia administração escolar. Eram 3 tipos de pedagogia para atuar em 3 campos distintos, né? A pedagogia normal superior poderia atuar na educação infantil nos anos iniciais em sala de aula, né? A pedagogia orientação educacional só poderia trabalhar em salas de atendimento de orientador educacional, não tinham a licenciatura para atuar em sala de aula. E a terceira era a pedagogia administração escolar, também bacharelado, não tem autonomia para dar aula, não possui licenciatura, apenas para trabalhar em cargos de gestão em espaços escolares. Posteriormente, esses cursos sumiram, tornou-se apenas licenciatura em pedagogia. Sumiu PAI, Pedagogia e Administração Escolar, sumiu POI, Pedagogia e Orientação Educacional, ficando só licenciatura. E campos específicos nessas áreas de gestão e de acompanhamentos pedagógicos mais específicos, como atendimento em sala de recursos, precisaria ter uma especialização direcionada para aquilo. Por isso que hoje, né, para você atuar numa sala de recursos, pelo menos nas políticas aqui do Distrito Federal, você precisa ter uma especialização para atuar em sala de turmas especializadas, né? Outros estados também trabalham dessa forma, outros não. Né? É só que você tem o curso de pedagogia e é impossível, né, gente? Nós sabemos que os licenciados em pedagogia não conseguem ser um bom gestor, não conseguem ter um aprofundamento nos conhecimentos, né, de ensino-aprendizagem para atendimento de alunos especializados. Nós não temos também conhecimentos voltados aí para a atuação em salas e espaços de orientação pedagógica. Então, né, dentro desse mundo que é a pedagogia, nós temos essa questão, né? Então, hoje,
os demais componentes aí que nós temos, história, geografia, né, a galera de matemática também, letras, né? Temos aí também, dentro dessa perspectiva, duas opções, né? Não passamos por esse processo todo de reformulação, quem pode, não pode dar aula nos anos iniciais, nessa divisão toda, mas nós tivemos aí uma reformulação a partir da Base Nacional Comum Curricular, que também traz algumas características para a gente que até então não eram muito, né, palpáveis. Né? Aliás, trouxe isso para todos, né? Para a educação infantil também, BNCC. Mas a gente não teve tantas transformações assim dentro desse... Porque nos outros componentes curriculares você apenas tem duas opções, ou você é bacharelado ou você é licenciado. Né? A maioria das federais... Universidades federais ofertam dupla habilitação. Você faz mais 1 ano e meio de complementação para você ter, por exemplo, licenciatura, né? Porque todos já começam bacharelado. Aí você tem dupla habilitação. Enfim, dito isso, para onde eu quero chegar? Que nós precisamos, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, precisamos aferir a qualidade da educação, né? E aí precisamos saber quem são esses estudantes, né? E como é que eu posso aferir? Né? Quem já teve aula comigo sobre avaliação educacional, já tratamos muito disso, né? Sobre avaliação em larga escala, e existem indicadores, né, para se estabelecer, mas a gente não aprofundou tanto no sistema de avaliação da educação superior. No sistema de avaliação da educação superior, quando vocês veem a instituição é nota 5, não à toa que o CEUB é uma das melhores referências, né, do Centro-Oeste, nacionalmente, em muitos cursos, né, e tem um histórico aí de sucesso na área de avaliação das políticas públicas voltadas para a educação superior, dentro do Distrito Federal e da região Centro-Oeste. E dentro dessa formatação, nós temos ali indicadores que são mensurados para aferir a qualidade da educação. E o deles é, por exemplo, a nota que vocês tiram, que nós tiramos, que todos que vão anualmente fazer a prova do ENAD tiram, que é a nota do ENAD, que é justamente uma parte, né, da avaliação da educação superior que o Estado quer verificar como que os estudantes estão saindo dos cursos de graduação, independente se é licenciatura, independente se é bacharelado. E aí, nós temos ainda uma questão muito recorrente com relação à educação e à qualidade da educação. Primeiro, quem me conhece sabe, eu faço muito essa crítica com relação às avaliações de larga escala, porque as avaliações de larga escala levam em consideração somente um mapa, né, uma parte do mapa, né, um olhar apenas. O estudante, naquele dia que fez prova de matemática português, por exemplo, se ele tirou notas, se ele sabe ou não sabe aquilo. Né? E o cruzamento de outras informações, porque quando nós falamos de qualidade de educação, ela sobrepuja os espaços estruturais da escola. Né? Eu não posso falar de qualidade de educação se eu tenho a família passando fome. Eu não posso falar de qualidade de educação se eu tenho, por exemplo, meus pais desempregados. Eu não posso falar, né, pessoas doentes na minha família. Então, a educação, para ela ser de qualidade, não cabe somente aferir se o estudante tem conhecimento ou não tem. Ok, isso é uma das etapas. Mas o porquê está por trás daquilo ali, né? Onde esse menino mora? Como que é a situação dele? Né? Como que é a formação, né? A questão socioeconômica, né? Aquele questionário socioeconômico, que inclusive vocês, acredito, né? Já preencheram de vocês, que vão fazer o ENAD, né? Como é que é a situação? É um bate-fere, né? Que são os dados contextuais que são necessários para a gente verificar onde realmente o problema está e poder atuar, né, de forma mais eficiente e eficaz. Então, quando nós falamos da educação superior, nós temos esse momento que é verificar como que os estudantes estão saindo das universidades, das instituições de educação superior. E a educação sempre teve nesse mote, né, que vem avaliações externas, porque nós preferimos levar em consideração as avaliações externas, como, por exemplo, o PISA, que vem lá de fora, traz informações, julga a gente, coloca dentro de uma escala de ranqueamento sem levar em consideração N fatores estruturais da sociedade brasileira, né? E aí, quando nós chegamos, por exemplo, das avaliações nossas, né, nós damos menos peso com relação a isso. E a educação está ali sempre nisso, né? Saeb, a culpa é de quem? E aí a gente começa né, nos estereótipos. Olha, nós tivemos um crescimento de 67% de formação de professores na modalidade AD, então é isso que está fazendo a nossa avaliação ser ruim. Mas olha só, a nota do ENAD do pessoal da modalidade de distância formado nas licenciaturas são melhores do que as notas de quem formou no presencial. E aí? Né? E então, mudança de governo, nós temos aí uma reformulação do que é o Sistema Nacional de Avaliação dentro de uma perspectiva, né, voltada para as licenciaturas.
Vocês têm acompanhado isso, eu tenho falado bastante isso das minhas aulas com vocês, que é sobre a questão da avaliação dos estudantes também na parte prática, né? A lei do estágio, né? A gente já falou dela, já tínhamos tratado dela aqui também, que ela foi reformulada em 2008, né, trazendo que as obrigações, os direitos e os deveres. Nós temos as diretrizes curriculares, né, que são aquelas que normatizam como que a educação, como a formação inicial e continuada de professores devem ser executada a partir da LDB, né? Qual que é a carga horária, né? São 4 anos, a carga horária máxima para a prática, né? de prática pedagógica, até então eram 400 horas presenciais, que era esse momento de estágio, só que agora nós passamos por uma reformulação no qual vocês não vão se enquadrar aqui neste momento, até porque vocês, né, não estão nessa nova configuração, mas para os que ingressarem a partir de agora, terão aí, né, uma reestruturação dentro da perspectiva das cargas horárias entre presencial e a parte AD, né? Não são mais apenas as 400 horas, de estágio, como vocês estão cumprindo, mas quem ingressar agora no curso de licenciatura, na modalidade EAD, que a gente nem vai poder chamar mais de EAD, não sei nem como é que está essa discussão, porque fica mais caracterizado como híbrido, e dentro dessa nova perspectiva, teremos mais cargas horárias em espaços presenciais, né? Não só esse momento que vocês estão indo para os estágios. E aí, galera, o que acontece, né? Nessa nova reformulação, né? E aquilo que eu estava falando das legislações anteriores, né? A previsão da BNCC, que eu falei para vocês no encontro passado, né? Que a BNCC ela já estava prevista desde a nossa Constituição, né? Dizendo lá que era responsabilidade do Estado a organização da educação brasileira, e dentro, a partir da LDB, dentro dos artigos da LDB, estava previsto também que o Estado organizasse um currículo que fosse comum para toda a sociedade. Passaram-se anos, não foi feito, em 2010 começaram, então, a se articularem, né, politicamente para poder formular esse novo currículo, né? Aliás, um novo não, um currículo que fosse, né, menos desqualificados para a população na sua maioria, mas que também trouxesse para a gente elementos que nos fizessem refletir sobre a qualidade da educação. Porque, percebam, foi criado um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, um Sistema Nacional, né, da Educação Superior. Mas vamos pegar o nosso mote aqui, que é a Educação Básica. Né? E isso foi pensado lá em 96, começaram as aplicações. Só que nós não tínhamos como referência o que nós estávamos aferindo. Né? As referências que nós tínhamos até então estavam baseadas dentro daquilo que nós chamávamos parâmetros, né? Os parâmetros curriculares. Mas nós não tínhamos ali como indicadores quais eram as habilidades e quais eram a competência a partir do conjunto daquelas habilidades que a gente deveria aferir, que o Estado deveria aferir em cada etapa, em cada modalidade de ensino, sobre uma perspectiva de verificar como que estava a qualidade da educação, né? E aí a qualidade, quando a gente fala de qualidade da educação, é aquilo que eu sempre bato na tecla com vocês. A qualidade não está vinculada tão somente a infraestruturas, né, dos espaços escolares. Mas quando eu falo de qualidade, eu tenho que me remeter aos extras muros, né? Que vai além, porque eu preciso saber como é que é a qualidade socioeconômica daquele estudante, onde ele está inserido, que a partir daí eu consigo ter um olhar e entender o que é uma educação de qualidade. O fato de eu ter um laboratório disso, um laboratório daquilo, uma biblioteca daquilo, professor daquilo, isso tão somente não é qualidade, né? Então, as métricas, os indicadores de qualidade, elas são amplas e as variáveis são múltiplas. Então, quando a gente está aferindo só o aspecto pedagógico, eu não tenho nem como verificar quais são as proficiências, os indicadores que eu estou analisando sem competência e habilidade, e aí ficava difícil, né, de dialogar para ter uma métrica, uma régua que pudesse nos conduzir sobre a integralidade da base nacional, de uma indicação de qualidade, e aí veio a base nacional como curricular para poder dar mais ou menos o norte. E, obviamente, que existe toda uma discussão relacionada à BNCC, como ela foi formulada. Temos várias questões que precisam ser, que a gente está perdendo aí um pouco de forças relacionadas ao currículo da educação básica, financiamento da educação superior, né, que nós estamos sofrendo aí constantemente. Estamos vendo o estado de São Paulo privatizando toda a rede pública de ensino, né? Nós estamos vivenciando o Pará, isso também já acontece há um bom tempo. Então, são situações que nós precisamos ficar alertas, né? Porque quando nós falamos assim, nós temos, então, uma base nacional como curricular,
Isso é algo bem progressista, é numa perspectiva de que em uma parte tem uma intencionalidade, mas precisamos ver além do que essa intencionalidade está nos colocando. Se a gente pega, por exemplo, a Base Nacional como curricular do ensino médio que foi proposta agora, aliás, que demorou, e que não chegou a lugar nenhum, é nada mais do que formar pessoas numa perspectiva privatista, quando a gente insere empreendedorismo, inovação, colocando essas pílulas dentro da consciência de uma população que não vê para além, né, do seu norte, que nada mais é de como o Estado controlar o capitalismo, de controlar dentro de uma perspectiva de que se você, como é que é, se você quer, você consegue, de meritocracia. E não é bem isso, né? Não é bem isso. Então tem toda essa conjuntura política que nós trazemos aqui dentro dessa perspectiva que nós falamos na aula anterior, e que aí culmina nisso que eu vim falar para vocês hoje, né? Que é essa nova adequação, né, a partir da resolução do Conselho Nacional, que é sobre essa questão das avaliações das práticas pedagógicas dentro das licenciaturas. Bem, como eu estava falando anteriormente, né, dentro do Sistema Nacional de Avaliação, um dos indicadores é o ENAD. Até o ano passado, né, existiu uma estrutura, né, dessa análise de aferição da qualidade dos cursos a partir da saída dos estudantes dos cursos superiores. Ela acontecia a cada 3 anos para grupos, blocos de eixos, né, de eixos, né, voltado para que, por exemplo, o eixo do negócio e entraria todos os cursos de administração, ciências contábeis, não sei o que, tributária e daí por diante, economia daí por diante. E os blocos da saúde, né, todos os cursos de saúde, chegaram os blocos do direito, legislação, e tem o bloco, né, que acontecia a cada 3 anos das licenciaturas, todas as licenciaturas. Aqueles estudantes que estavam ali entre 75% para cima, estavam ali elegíveis, né, para poder fazer a prova do ENAD. Só que aí, com todas essas, né, esses indicadores de qualidade da educação, que ninguém sabe, né, nós não temos um projeto concreto de educação, mas muda-se governo, vem todo aquele, né, todas aquelas ideias, né, por isso que eu sempre falo que, né, quando a gente pega a história da educação brasileira, a gente sempre tem assim, 5 passos a gente evolui, 15 a gente retroage, 5 a gente evolui, 15 a gente retroage. Né? E a gente vai ver uma falácia agora, né, que a gente lutou tanto. Agora a gente tem um ministro da Educação dizendo que vai transformar o Enem no processo de certificação do ensino médio. Gente, pelo amor de Deus, que ministro é esse, pelo amor de Deus? Porque já tem um ensejo aí para fazer isso, ele vai pegar um Enem da vida para certificar estudantes para o ensino médio. Mas, Isso já, mas já não tem, você já não tem a opção de fazer para já como se tem um fosse uma enseja, conclusão? Lenisa. Pois é, boa noite, nem tinha te visto. Já tem um enseja, o enseja é para isso. Você não terminou no tempo certo, você faz a prova do enseja, o exame do enseja para o ensino fundamental ou para o ensino médio, você recebe a certificação. Agora, você reconfigurar o Enem, que é uma política, porra, de acesso à educação superior, né, do tamanho que é, muito parabenizada, de forma mundial, e aí você transformar no exame, que retrocesso é esse, né? Não deu certo lá atrás, vai dar de novo, quer tentar de novo. Outra coisa, pegar a nota do ENAD para selecionar professores para... Oi, sabe assim, pegar nota do ENAD. Gente, assim, não, eu acho que a nota do ENAD precisa ser validada no diploma de estudante, acho que precisa sair ali, eu concordo com isso. Agora, né, você avacalhar, pegar... Porque também enfermeiro faz ENAD, o advogado também faz ENAD, né? Vamos pegar, então, seleção para juiz pela nota do ENAD, né? Vamos pegar a seleção, né, para... Acaba com a OAB, vamos acabar com a OAB. Vai faltar juiz. Pois é. Olha, e é umas coisas assim, sabe, que a gente fica um pouco revoltado e me angustia Me parece essas fiscalização. políticas. Me parece, Exatamente. né, vamos assim, não, vamos, né, quem instiga, né, quem promove realmente, não serve. Né? O negócio é entregar o A, a resposta é A, a resposta é B. Lenisa, em São Paulo, eu fico muito lá e cá, né? Em São Paulo e Campinas, eu fico abismado com os relatos dos meus colegas lá, que a maioria é professor também da rede pública, alguns temporários, como eles são fiscalizados por um tal BI, como é que é? BI, o BI, uma plataforma BI, quem deu o conteúdo, quem não deu, utilizando recursos, apostilas que são feitas por inteligência artificial, é uma tal de plataformização da educação ali que e você trabalha em 5, 6 lugares, às vezes tem que dar aula em 4 lugares diferentes. Assim,
E agora vem essa questão da privatização, né, do básico, né, da educação, indo contra. É assim, o que a gente tem visto, inclusive eu estava vendo uma reportagem ainda agora aqui, no podcast da Unicamp, que é justo que a gente está vivenciando é uma dualidade da Constituição Federal. A Constituição, para um, literalmente é essa, e para outro, literalmente é essa, né? E a gente tem visto isso de forma muito latente, essa forma de legislar. E está muito complicado isso, né? Porque vai contra a instituição, ou a Constituição, privatizar isso. E aí um Estado vem, até aí você vai ver, vai para o STF vai... Enfim, né? Vamos ver. Mas esse é o projeto, né? E o projeto não é deles só estão dando certo. e não é só a educação, não, a saúde também. Teve o próprio GDF encomendou uma auditoria sobre as UBS. A UBS ele tem dois problemas. Primeiro, que ninguém quer ser médico para ganhar 10 mil reais e tratar pereba. Né? Eu quero ganhar dinheiro, investir um dinheirão, não vou, né, cuidar de pereba. Uhum. Então, você não tem médico da família para atender, e isso cria um gargalo. E outra coisa é que lá na frente, as instituições, aqui no GDF, que presta, que faz exame, que dá continuidade, não consegue, não consegue. Né? Aí, o que acontece? Todo mundo acha o BS, a atenção básica, uma porcaria. Aí, a própria GDF pegou, fez uma auditoria e viu que ninguém está satisfeito. Acho que uns 80% da população, digamos, né, dos usuários. Isso é para dizer o quê? Olha, do jeito que está, não está. Eu estou vendo, assim, em 2 anos, até o Ibanez terminar, o IGES tomando conta da UBS, como eles fazem com a UPA, né? Eles vão integrar tudo e rapidinho, já a UBS vai estar na mão do certeza. IGES. Isso é uma tática, Lenise, isso é uma tática. Toda uma tática capitalista por trás. Vamos fazer um levantamento, a gente fala que está ruim, né? Não sei o quê, faz uma escuta ali, tal, distorce os dados e é isso. Exato. É assim, e passa para a iniciativa privada. E a gente vai viver né, o sucateamento aí das questões. Enfim, e a gente tem essa nova configuração, e aí, como eu estava falando anteriormente, né, a gente passou por essa configuração, uma vez o pessoal falando uma perspectiva, né, das políticas públicas, né, dessa reconfiguração enfim, da perspectiva de como a oferta tem sido realizada. As licenciaturas passaram por essa nova reformulação, em que agora, em vez deles serem do grupo, né, que serão avaliados a cada 3 anos, serão avaliados anualmente. E, para além disso, nós temos ainda a questão da prova prática, né, Lenisa? Tu viu lá a questão da prova prática, né? Acho que o Murilo tem aí... Eu preferia fazer. Espero que eu preferia fazer, enfim. Como é que é? Eu preferia fazer a prova prática, mas... Mas a prova prática, você está falando lá do professor, no ENAD. site do INEP? Isso. Eu Pois é, gente. eu não tenho hora para fazer esse ano. Entendi. Também só ficaria para o ano que vem também, né? De qualquer forma. Mas é até bom, Lenise, você não está fazendo agora, que tá uma bagunça. Esse negócio tá tão bagunçado. Gente, aí o que acontece? Lenise já tá parte, mas deixa eu falar aqui, porque senão vocês vão ficar perdidos. No curso de pedagogia, nós temos aí os 4 estágios: educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental, né, anos finais, que a gente chama, né, do 4º e 5º dos anos iniciais, e o espaço, né, fora de outros locais que não sejam os escolares. E aí os outros cursos, né, aqui no meu caso, estou falando só de História e Geografia, nós temos a galera da História, que faz aí 3 estágios também, sendo o primeiro nos anos finais, o segundo também nos anos finais, dividido aí por turmas, né, 6º, 7º ano, 8º, 9º ano, podendo fazer na educação de jovens e adultos, e o estágio 3, ensino médio, primeira ou segunda série, né, e estágio 4, ou terceira série do ensino médio, podendo fazer ali o 3º segmento. O que acontece a partir de agora, né? Independente que saiu tudo num edital só, ficou muito confuso tudo isso, né? Então, no edital aqui, deixa eu ver se ele está aberto. Ele prevê tanto a questão da reformulação do ENAD, especificamente relacionado às licenciaturas, né? E aí trazendo todo um cronograma, não teve muita modificação, mas a grande mudança aqui é que eles colocaram um outro tipo de avaliação vinculado ao estágio presencial nos espaços escolares, que é a avaliação da prática,
né? Avaliação que vocês terão que fazer efetivamente dentro dos espaços escolares, que até então nós tínhamos o acompanhamento, eu tenho um acompanhamento por aqui dentro dos documentos que vocês apresentam. Só que agora nós teremos 3 personagens, né, dentro dessa da organização da avaliação prática. E que personagens são estes, né? Nós temos aí o papel do coordenador de curso, nós temos o papel do supervisor, do orientador do curso, do estágio e do supervisor, né? Cada um tem uma função dentro dessa nova estrutura, né? Vocês não precisam se preocupar com isso agora, quem está matriculado já está, eu só estou trazendo essas definições porque é importante para vocês a partir de agora, e provavelmente cai alguma questão dessa para quem for fazer a prova do ENAD lá no dia 24. Né? Então, nós temos essa avaliação prática, que é justamente o que vocês estão fazendo nos estágios. A grande diferenciação é que tem uma parte burocrática que vocês agora precisam entrar no sistema do ENAD, né, do INEP lá, que é o do ENAD, e fazer o cadastro daqueles documentos. Eu não vou mostrar isso para vocês aqui agora, que a gente já teve isso, né, formalizado para vocês, e ainda está no processo experimental. O Ministério da Educação ainda está muito bagunçado com relação a todas essas etapas, ninguém recebeu capacitação ainda, eles só mandaram a gente escrever. Escreve, pessoal, principalmente quem vai fazer prova do ENAD, nós assim o fizemos. Né? Só que não adianta nós fazermos a nossa parte, escrevermos vocês, escrever os supervisores de vocês lá da escola, que vocês colocam lá no termo, tudo bonitinho os dados dele, a gente só transfere lá para a plataforma, e vocês também fazerem o preenchimento lá do plano de curso de vocês. O professor supervisor da escola precisa receber uma capacitação também para saber o que ele vai preencher, porque no dia que você disser que deu sua aula prática, o professor vai ter que ir lá e fazer a avaliação, aquele formulário que vocês já estão acostumados, que a gente entrega, né, praticamente, a gente entrega digitalizado para vocês, que vocês, professor, preenche lá, né, no final do estágio, praticamente é aquilo. Só que agora dentro de uma plataforma do Ministério da Educação, que é do INEP, né? Então, nós temos, dentro dessa nova estrutura, esses 3 personagens. Até então, tínhamos, sim, o coordenador, que era o Murilo, sim, o orientador, que era eu, o professor Cláudio, ou a professora Raiza, quem estava na pedagogia lá da educação infantil, ou a professora Sandra, no estágio 4, e tínhamos, sim, o papel do supervisor, né, dentro da escola, só que eles não eram tão amarrados e a comunicação não acontecia diretamente com o Ministério da Educação. Era entre o CEUB, a escola, e vocês, a escola, o CEUB, comigo, e daí por diante, né? Mas agora isso tudo vai estar amarrado. E aí, dito isso, né, nós temos a questão do questionário, né? Esse questionário de avaliação de prova prática, que, na verdade, nada mais é do que vocês preencherem o plano de curso do que vocês já fazem, né? Da parte da regência e da parte da observação. Então, essas novas configurações, né, que a gente está vivenciando agora, é tudo muito novo, né, para a gente, é novo para o próprio Ministério da Educação, porque eu tenho amigas que trabalham dentro do Ministério, dentro do INEP, e disseram que eles estão mais perdidos do que nunca, né, com relação a como estruturar tudo isso. Não tem nenhuma capacitação pronta ainda, né, formulada, não temos ainda capacitação para os professores supervisores, entretanto, é aquela, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa nós fizemos, estamos aguardando aí as orientações do Ministério da Educação, porque, segundo o calendário, a gente tem até o dia 15 ainda para cadastrar, mas todos os nossos aqui já estão cadastrados. Então, aguardem as orientações da coordenação. E o que vão pedir para vocês, da próxima etapa, né, assim que liberarem lá, é que vocês preencham o plano de aula. Então, provavelmente o Murilo já deve ter falado, você já escreveu, agora você tem que lançar seu plano de aula ali, né, que justamente é muito parecido com o que a gente já trabalha dentro do nosso ambiente virtual, tá? Então, é o objetivo, o tema da aula, né, os conhecimentos prévios necessários, né, os objetivos de conhecimento, né, a metodologia, recurso didático, avaliação, referências, então não foge daquilo que a gente já conhece. O que eu digo que a grande modificação é justamente essa. Agora nós precisamos, além do ambiente virtual, onde vocês já colocam essas informações, no caso, vocês já vão pegar tudo preenchido, nós recolhemos, preenchemos o sistema, liberamos vocês para vocês colocarem o plano de aula de vocês, que vocês darão naquele período da regência da sala de aula de vocês, que a maioria de vocês já fez essa parte. Menos a Lenisa, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, né, Lenisa? Depois da aula.
Mas, diante disso, a grande reformulação e estrutura que vai pesar e que está pesando nesse ENAD é essa agora. E a grande questão também é, você pode, por exemplo, estar inscrito para fazer a prova prática, mas ainda não está ali no tempo de fazer ENAD. Se você, por exemplo, estiver fazendo estágio 1, mas ainda ficou devendo algumas disciplinas, enfim, como essa prova prática vai acontecer durante todo o ano, mas é aquilo, né? Nós não sabemos, não passaram para a gente o calendário das próximas etapas, só pediram para a gente escrever e coletar os dados, que teoricamente, que ótimo, nós do Selvo fazemos as coisas certinhas, nós temos todos esses dados, então não foi difícil para a gente. Agora, o que eu estou ouvindo de muita instituição que nunca pega dados dos estudantes do estágio, não leva a sério com questão de termo, né? Quem são os dados dos professores responsáveis da escola, estão penando muito com relação a isso. Então, diante disso, a gente está aqui muito tranquilo e é aguardar as orientações, né? Assim que nós tivermos orientação com relação a essa, né, aplicação ou a capacitação, né? A gente não sabe se vão fazer alguma capacitação para os discentes, mas vão ter que fazer para os supervisores e para os orientadores, que eles não fizeram ainda, só com as coordenações, e para algumas instituições. Então, nós estamos aguardando aí, né, como que vai ficar esse direcionamento. Bom, dito isso, quem for fazer o ENAD aí dia 24, eu desejo boa sorte, vai dar tudo certo. Não fiquem nervosos, isso vai afetar na vida de vocês, mas é importante, eu acho que é o momento mesmo de vocês fecharem, né? Eu sei que muitos de vocês estão aí fazendo TCC, terminando os últimos estágios, mas eu acho que é bacana, né? Aquela última coisa que a gente faz para verificar mesmo. Eu falo, passa brincando mesmo. Vamos ver o que realmente construiu, né? De conhecimento ao longo desses 4 anos. Depois vocês terão feedback, né, dos eixos, né, onde vocês foram mais, né, se for informação geral, se for conhecimentos específicos, né, voltados. Temos as questões ali de dissertativas, né, acho que são no máximo 10 linhas para responder, 3 questões nesse sentido. Então é importante que vocês participem, e lembrando, por fim, quem não participar não colará, né, já deixa assim bem marcado, porque é regra, né? São as regras que nos competem, né? Então, se você está matriculado no ENAD, ou inscrito, na verdade, né, no ENAD, você tem que fazer a prova. Não é uma questão de escolha, eu não quero fazer, né? Porque aí não compete a nós, compete ao Ministério da Educação. E aí você não consegue fazer sua colação de grau. Tá bom? Então, boa sorte aí para vocês, e aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem até ao longo da prova, vocês vão mandando mensagem para mim, que a gente vai trocando aqui direto na sala do ENAD, tá? Abraço. Tchau, tchau.